Bom dia, que as doces vibrações do amor de Jesus prossigam nos envolvendo e aquecendo os nossos corações. Quero agradecer a caridade de estarem nos ouvindo, porque ainda não temos a maestria do nosso Elahá. Rogamos as vibrações de carinho, que por motivo maior não pôde estar conosco. Bem-aventurados os que têm puro coração, os puros de coração, pois esses verão a Deus. Quem de nós não temos saudade de Jesus? Não é verdade? Havíamos terminado uma palestra, Jesus, modelo e guia da humanidade. Aliás, Jesus, modelo e guia da família. Da editora Espiritizar, nosso Alírio, querido Alírio Cerqueira Filho. E ao término da palestra, acercou-se de nós uma companheira e disse: estou encantado com Jesus. Eu não sabia que a doutrina espírita tinha Jesus como a sua referência maior. Eu venho de outras crenças e um distanciamento, não gostaria nem de ouvir sobre doutrina espírita, sobre espiritismo. E ela prosseguiu dizendo: e eu estou aqui hoje graças a essa minha amiga Mariana. E a amiga foi se acercando. Ela disse: eu estou num momento de muito desafio na minha vida. Eu estava cabisbaixa, escrevendo algo. A minha amiga Mariana chegou perto de mim e disse: desde cedo eu queria um momento muito oportuno de lhe dar um abraço, mas eu percebi algo diferente em você. Eu não sei o que é, mas você me parece sem o brilho de antes. Mas eu quero lhe dar um abraço, mas antes eu quero lhe justificar. Eu quero lhe dizer que você é uma referência na minha vida. Eu tenho muito de você em mim. Há 5 anos, quando eu cheguei aqui nessa repartição, você me chamou pelo nome e disse: que bom que você veio para essa repartição. É uma repartição de saúde, e as pessoas que aqui chegam muito desestruturadas emocionalmente. É uma instituição que atende pessoas na área de câncer, das complicações mais diversas na área da saúde. São pessoas petecas, que já passaram de mão em mão e aqui quando chegam desesperadas. E que bom que você veio, porque nós precisamos muito de você. E isso foi para mim algo que me marcou indelevelmente. Eu me senti gente, me senti útil. Logo no início, é o meu primeiro trabalho, e eu quero lhe dar um abraço. Eu quero lhe dar um abraço de gratidão, porque você fez a diferença na minha vida. Meu marido diz que eu sou uma pessoa antes e depois de trabalhar com você. E hoje eu estou de um jeito que eu estou sobrando abraço, mas eu quero lhe dar um abraço, não do que está sobrando, mas muito especial. Olha para o companheiro do lado, a companheira do seu outro lado, que virtude você destaca nela? Isso. Pode levantar e dar um abraço como você já está fazendo, mas não do que está sobrando. E sinta o que você está fazendo. Isso, dê um abraço pelo menos em 2.
Que beleza! Muito bem. Depois nós vamos abraçar mais ainda, que beleza. Muito bem. Bem-aventurados. Está vendo como que a gente se entusiasma? Não é se empolga, se entusiasma. Porque o abraço desperta as virtudes que nós somos e que as trazemos como dádiva celeste dentro de nós. Vejamos, bem-aventurados os que têm puro coração, porque esses verão a Deus. Então, quem estará vendo Deus? Todos? Não. Somente os bem-aventurados. O que é bem-aventurança? O que é uma pessoa venturosa? É uma pessoa que vivencia a aventura, as virtudes que todos nós as trazemos dentro de nós como uma dádiva celeste. Todos nós sabemos que nós somos filhos de Deus, como nós vimos ontem no nosso Divaldo, herdeiro do universo. E ninguém tira de nós esta condição. Agora, todos nós vivenciamos essa nossa condição de filhos de Deus. Todos nós sabemos quem nós somos, um espírito imortal, um viajor do tempo, e a vida na Terra é uma estação, como diz Sócrates. Agora, todos nós vivenciamos essa nossa imortalidade. Então, somente aqueles que vivenciam essas virtudes verão a Deus. Agora, como ver Deus? Como nós vimos ontem, como que nós vamos estar vivenciando algo que a gente não vê, que a gente não sente? Segundo Carl Gustav Jung, ele diz que muitos de nós temos dificuldades de sentir a amorosidade, o carinho de Jesus, a paternidade de Deus, porque trazemos conosco uma série de conflitos na nossa formação socioafetiva, na nossa relação pai e mãe, porque quem apresenta a criança para o mundo é o pai e a mãe. Por isso que, segundo Vallon, um teórico da psicologia, um sociólogo francês, ele diz que toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. A criança, quando cai, ela olha para o adulto. É o adulto que vai ajudá-la a ter uma configuração de como é aquela experiência. Mas você é descuidado, né? Só vive caindo. Você é capaz, viu? Como você fez? Levanta, é isso aí. Conforme nós recebemos essas informações, nós vamos construindo o nosso psiquismo, a nossa estrutura de pensamento, de sentimento, com a ação da vontade ou do desejo. Agora, por que Jesus coloca que bem-aventurados os que têm puro coração? Por que o coração? E aqueles que têm puro coração, porque estes verão a Deus. E como nós vamos ver Deus? Segundo os benfeitores da humanidade, através das inquirições do mestre Kardec, eles informam que Deus se manifesta através das suas leis sábias e imutáveis. Então, para que eu possa ver a Deus, é preciso que eu entenda, mais do que eu entenda, que eu compreenda e que eu sinta a vez de Deus. Por isso que Allan Kardec coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos esse estudo parcial das leis divinas, porque há muitas outras leis. Agora, por que o coração? Vejamos esse vídeo.
O coração humano é documentado como o mais forte gerador de campos elétricos e magnéticos no corpo. Isto é importante porque nós sempre fomos ensinados que o cérebro é onde toda ação acontece. Enquanto o cérebro também tem campos elétricos e magnéticos, eles são ambos relativamente fracos em comparação com o coração. O coração é também o primeiro órgão formado no útero, e todo o resto vem depois. Recentemente, neurofisiologistas ficaram surpresos ao descobrirem que o coração é mais um órgão de inteligência do que meramente a estação principal de bombeamento do corpo. Mais da metade do coração é na verdade composto de neurônios da mesma natureza daqueles que compõem o sistema cerebral. Joseph Ailton Pierce, autor de A Biologia da Transcendência, chama isto de o maior aparato biológico e sede da nossa maior inteligência. O coração também é fonte do corpo de maior força no campo eletromagnético. Cada célula do coração é única e no qual não apenas pulsa em sintonia com todas as outras células do coração, mas também produz um sinal eletromagnético que se irradia para além da célula. Um aparelho que mede as ondas cerebrais mostra que os sinais eletromagnéticos do coração são muito mais fortes do que as ondas cerebrais, de que uma leitura do espectro de frequência do coração podem ser tomadas a partir de 3 metros de distância do corpo. O coração é cerca de 100.000 vezes mais forte eletricamente e até 5.000 vezes mais forte do que o cérebro magneticamente. E tudo, como nós sabemos, é feito de energia, isto é, ondas de campos eletromagnéticos de energia. Isso mostra que nós estamos conectados com tudo, e mudamos a nossa realidade com a energia de nossos pensamentos e sentimentos. No capítulo 1 da lei divina ou natural, conhecimento da lei natural, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade onde está escrito a lei de Deus. Os espíritos respondem na consciência. Quando Jesus nos fala, bem-aventurados aqueles que têm puro coração e estes verão a Deus, porque são aqueles de nós que agimos de uma forma consciencial. Muitas vezes nós temos uma excelente formação intelectual, cognitiva, mas a aplicabilidade deste conhecimento muitas vezes é duro. Nós vamos perceber que o Espírito André Luiz coloca que tudo passa pelo afetivo. Então a consciência, como diz Emmanuel, é a voz de Deus dentro de nós. A consciência, ela é delicada, ela é serena, ela é branda, ela não é invasiva. Nós não temos consciência, nós somos um ser autoconsciente. Mas trazemos conosco um movimento que Joana de Anjos, no livro Amor Imbatível Amor, ela coloca que nesta viagem em busca do autoconhecimento, nós temos alguns descaminhos e adquirimos algumas experiências não legítimas. Experiências não legítimas, veja, são os nossos defeitos. Então você tem defeitos? Não. Eu tenho algumas experiências não legítimas. Não legítimas em relação ao amor. Jesus não trabalhou dentro de conceito de certo e errado, porque isso é territorial. Jesus trabalhou dentro dos conceitos éticos, morais, em sintonia com as leis divinas. É amoroso? É justo? É caridoso? Não. Então busque uma outra alternativa. A consciência, ela é. E Joana de Anjos também, ainda na continuidade, no livro Amor Imbatível Amor, ela diz assim: nessas experiências não legítimas, nós desenvolvemos 2 aspectos do ego. O ego evidente e o ego mascarado. E quando nós agimos egoicamente, nós nos distanciamos da nossa essencialidade.
da nossa identidade essencial, de quem nós somos. E ficamos vazios de nós mesmos. E como ninguém foi criado para ficar vazio, assim como o corpo tem sede de água, porque é feito de água, o espírito é feito de amor. Então nós temos sede de amor. Como nós vimos, nosso Jacob colocando, na Gênese bíblica, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós trazemos o espelhamento de Deus em nós. Então, somente aqueles que têm puro coração verão a Deus. E como eu posso ver a Deus? Deus age através das suas criaturas. Então, eu vou ver Deus através do meu semelhante. Mas ninguém dá do que não tem, diz o Espírito Joana de Ângeles. Então eu só posso tratar ao outro e dar ao outro daquilo que está cheio no meu coração. Então a consciência, ela é como se fosse um sol. O sol, ele é. Quando a neblina surge, ela nubla o sol? Não. Da mesma forma é a consciência. A consciência é o ponto imaculado de Deus em nós. A consciência, ela busca as oportunidades dos caminhos que nós ofertamos na transmutação dos nossos movimentos egóicos. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço, disse o apóstolo Paulo. Ele tinha os lampejos da consciência, como todos nós, e a voz de Deus dentro de nós. Mas a característica instintiva, egóica, humana, é muito intensa. Por isso que o apóstolo Paulo assim colocava. E logo depois ele já diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso diante das leis sábias e imutáveis do universo. Quando Santos Dumont foi inventar o avião, ele não foi criar a aerodinâmica, ele não foi contra a lei da gravidade, ele fez o estudo das leis. Hoje os geneticistas, que constituem uma soja transgênica, uma soja resistente a pragas e de alta produção, não estão criando a soja, estudaram a lei da genética. Nós estamos submetidos às leis físicas, químicas, biológicas, mas enquanto Espírito nós somos detentores de uma lei, que é a voz de Deus dentro de nós, que são as leis morais. Aqueles que buscamos entendê-la, compreendê-la, conforme questão 115 do Livro dos Espíritos, que nos tornamos dóceis às suas sugestões, nós já desfrutamos da felicidade relativa. E aqueles que nos rebelamos, vem a dor e vem o sofrimento. Então a neblina, ela não nubla o sol, mas ela inibe a nossa visão. Assim também são os nossos movimentos egóicos. Portanto, ainda em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, amar o próximo como a si mesmo, Instruções dos Espíritos, a lei de amor, em Lázaro, Paris 1862, ele nos coloca com muita maestria amorosa. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Cabe-nos, pois, vamos voltar aqui. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa é então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. O espírito precisa ser cultivado como um campo.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende em dominar as suas criações, suas más inclinações. Então vejamos qual é a melhor forma para que nós possamos ver Deus. É através do nosso treinamento amoroso, afetivo, primeiro para conosco mesmo. Se eu sou o ser mais importante que Deus criou por amor e me doou com uma finalidade única, conquistar a felicidade, mas a felicidade, ela é como uma flor, que quando se auto-perfuma, ela perfuma o jardim. E à medida que eu vou realmente reconhecendo os meus valores, reconhecendo quem eu sou, primeiro para mim, quem eu sou nos meus diversos papéis, e buscando ir além das questões do conhecimento, porque às vezes nós conhecemos as perguntas de cor e salteado do Livro dos Espíritos. Mas qual é o sentido disso para mim? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Como disse Allan Kardec, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Emmanuel, neste livro Religião dos Espíritos, na mensagem Pureza, ele diz assim: cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra sabia encontrar a presença divina em todas as situações, em todas as criaturas. Quando Allan Kardec, então, pergunta na questão 625, qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia? Jesus. Jesus não é um mito. Jesus não é uma retórica. Jesus é uma realidade. Emmanuel coloca que com a vinda dos capelinos, eles, além de ajudar também, até na própria estruturação nossa cerebral, e auxiliar na irrigação do solo, na mumificação dos corpos, na construção das pirâmides, Jesus veio no momento oportuno para inaugurar o despertar do ser crístico que nós somos, da bem-aventurança dos nossos corações. Jesus é uma realidade. Eu sou o caminho da verdade, da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é importante que nós busquemos impregnar o nosso olhar com o olhar de Jesus. Quando Jesus olha Maria de Magdala, essa mulher sem qualquer valor, pela própria condição em que ela se encontrava, ele viu nela Deus e a auxiliou resgatar em si o seu Cristo interno, o seu Buda interno, o seu Gandhi interno, o ser que nós somos, naquilo que fazemos, naquilo que temos, naquilo que estamos. Eu estava para fazer uma palestra numa casa espírita, cheguei mais cedo, e uma companheira chegou e disse ao dirigente da casa: fulano, eu estou hoje aqui para lhe agradecer. Hoje é meu aniversário. E eu quero lhe agradecer com todo carinho. Você faz parte da minha vida. Mas como é seu aniversário? Se o seu aniversário é minha segunda data de nascimento. Eu, como você sabe, eu já venho de uma outra casa espírita, onde o companheiro, quando eu me abri das minhas dores e do meu sofrimento para ele, eu fui colocada como obsediada e que eu não podia estar realmente naquela casa. Depois de momentos de dor, sofrimento e desespero, eu vim aqui.
E eu não esqueço o dia em que você, depois de me ouvir, no diálogo fraterno desta casa, você me disse: minha irmã, todos nós somos diamante de Deus. Não é porque o diamante está respingado de lama, ele deixa de ser diamante. E você disse algo que marcou tão profundamente a minha alma, que você disse: uma prova não aprovada não quer dizer que seja uma vida reprovada. Uma prova não aprovada, não uma vida reprovada. O bem não tem vencimento. O bem é pela eternidade. O mal que fazemos primeiro a nós mesmos. E eu me recordo com carinho quando disseste para mim, a mensageira Joana de Ângeles: o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, que me deixa momentaneamente uma pessoa má. E eu quero lhe agradecer com todo carinho e lhe dizer: eu ia sair daqui e eu já estava com o veneno preparado para chegar em casa e me suicidar. Muito embora tendo conhecimento espírita. Bem-aventurados que têm puro coração, estes verão a Deus. O conhecimento não é ele quem faz a mudança. O conhecimento é a bússola, é o GPS. O que faz a mudança é o motivacional. É um motivo pelo qual eu vou operar minha mudança. Jesus deu motivos para que Maria de Magdala se sentisse filha de Deus. Tanto é que ela passou a ver Deus nos leprosos. Mas Jesus, no seu exemplo, na dubiedade de Pedro, na sua insegurança, ele viu Deus em Pedro. Tanto é que ele tornou-se um estandarte do seu evangelho. Porque todos somos filhos de Deus. Não é retórica. Quando naquela tarde de primavera, depois de ouvir o sermão da montanha, aquela mulher, uma idealista, uma sonhadora, mas permeada de várias tormentas de ordem familiar, e o busca numa entrevista particular na casa de Pedro. E quando ela bate à porta, ela ouve aquela voz terna, amiga: entre, Joana, entre. Diz Humberto de Campos que Joana de Cusa, quando abre a porta e pergunta: mas Senhor, o Senhor me conhece? Ele toca-lhe as mãos, olhando nos olhos com aquela ternura, e diz: oh, Joana, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. E das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Quando nós emprestamos o olhar de Jesus para nós, nós vamos ver Deus, como ele viu Deus em Judas. Judas, nessa sua visão circunstancial, sociológica, vendo Jesus como sendo o detentor do poder temporal, embora ele tenha dito: meu reino não é deste mundo, mas Judas vivia entre os lampejos do self, da consciência, que é a voz de Deus dentro de nós, e os apelos do mundo, e nessa dubiedade foi que ele
entregou Jesus aos sacerdotes. Diz o Espírito Honório numa mensagem do livro Vozes Alerta, a mensagem que se intitula A Última Mensagem, a maior mensagem. Diz que quando Jesus, ao desencarnar, o primeiro ato de Jesus foi ir ao encontro do amigo equivocado e o acolher. Um profundo sentimento de ternura, porque ali Judas estava, mas era uma representação de Deus, momentaneamente nublado pela neblina da superficialidade. Mas Jesus também viu Deus naquele ardoroso defensor de Moisés. E quando vai ao seu encontro, porque sabia quem realmente ele era, diferente do que ele estava fazendo e de quem ele realmente estava buscando. Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntas são chaves. Conforme eu pergunto, eu enfio a chave e a fechadura, eu abro a porta. Conforme o jeito que eu pergunto, eu enfio a chave na fechadura, eu fecho a porta. Mas por que Deus fez isso comigo? Fechei a porta. Que virtude eu estou sendo convidado a desenvolver neste momento de desafio em que eu me encontro? Eu abro a porta da humildade. E quando Jesus pergunta, o ser consciencial por excelência, sabia ou não porque Saulo estava o perseguindo? Então ele perguntou para quem? Para que Saulo saísse da transitoriedade, da superficialidade, do ego e pudesse ver a Deus, conectar-se com o coração, que ele já havia tido lampejos. E quem não leu, vale a pena ler o livro Paulo e Estevão. Jesus falando e Deus manifestando através de Abigail, através de Estevão, num momento crucial, nos seus últimos suspiros, narra Emmanuel que Estevão faz um esforço gigantesco e olha para a sua irmã querida, Abigail, e pergunta: Abigail, minha irmã, com quem vos deixo? E ela diz: com Saulo, meu noivo. E Estevão, também vendo Deus em Saulo, afirma: ele é bom. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, defendê-lo-á com o mesmo ardor. É ver Deus no outro, além do que ele faz, além do que ele está. Foi o que realmente aconteceu diante da mulher carente afetivamente. Jesus, naquele momento, fez as perguntas conscienciais. Ele não entrou nas questões circunstanciais de certo e errado. Não jogue pedra, isso está errado. Não. E quando nós vemos Deus no outro, ou Deus nas situações, nós temos uma visão global para uma ação focal. A visão global é a visão consciencial. É como se fosse o pássaro nos altiplanos, enquanto a mente é o hamster dentro da gaiola, é o ratinho. E cada um cria a sua gaiola. Não sou capaz, não dou conta, não tem jeito, não consigo, porque isso comigo. A gaiola. Ou a nossa mente é uma máquina fotográfica, que tira fotografia do passado,
e projeta no futuro de forma sombria. Como nosso Jacob colocou, uma companheira que 40 anos estava ancorada a uma situação. E muitos de nós vivemos sob as fotografias do passado, com uma mente, uma memória remota extraordinária. Você acha que eu esqueci o que você fez comigo? Há 30 anos atrás, naquela quarta-feira, às 11h15, e a pessoa tem detalhes, não está vendo Deus, nem no outro, nem nas situações. Por isso que o Espírito Emmanuel diz: das pessoas, das coisas e das situações, existem sempre o melhor lado, para aqueles que aprenderam a ver Deus, porque tem a misericórdia manifesta no coração, fruto do esforço e do exercício. E quando Jesus pergunta para aquela turba atormentada: atire a primeira pedra aquele que estiver sem nenhum pecado. Perguntas conscienciais. O que você vai fazer ao outro é ecológico? Você gostaria que fosse feito a você? É amoroso? É justo? Então, por que vai fazer? Tudo tem um depois. E aí foi saindo um a um, segundo Amélia Rodrigues, Jesus tinha abaixado e anotado na areia os conflitos de cada um. Mas veja a ética de quem vê Deus no outro. Ele não disse de quem que era, porque dono da ferida sabe que a tem. O que leva o Espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, a dizer: o mal não merece comentário, merece reflexões. E depois, Jesus então a ajuda a nossa irmã carente, que somos todos nós nesse ou naquele aspecto, porque cada um dos apóstolos é um perfil da nossa personalidade. Nós trazemos a dubiedade de Pedro, nós trazemos a insegurança de Tomé, toda hora querendo provar o que não tem como provar, tem como sentir, tem como vivenciar no coração. E aí Jesus pergunta: filha, cadê aqueles que lhe condenavam? Senhor, se foram, ele sabia ou não? Mas ele quis fazer com que ela saísse da emoção racional e sentisse agora com o coração vendo Deus em si. É como se ele perguntasse: meu amor, o que você estava buscando naquele com quem você estava adulterando? Primeiro porque ele sabia, ali estava adúltero, e o adúltero estava onde? Leis machistas. Mas quando nós agimos focalmente com essa visão consciencial, global, ela reverbera por todas aquelas circunstâncias ou as janelas sombrias do nosso coração, que está impedindo o fluir da consciência, porque a consciência é como se fosse um olho d'água, puro, cristalino, mas quando ele desce ao poço, se o poço estiver limpo, continua limpa, mas se o poço estiver impregnado de crenças e valores egóicos que deixam a desejar, de preconceito, de censura, de crítica, vai se contaminar. E ela então diz: vai, eu também, ou seja, a consciência não lhe condena. Saia do movimento egóico, saia das fotografias do passado, prossiga, vós sois deuses. E esta mulher, 12 anos num sangramento ininterrupto. Aquele que vê Deus pela bem-aventurança do seu coração, entende a dor do outro. O olhar de Jesus é um olhar de profundo amor. E o amor é brando, é sereno, é compassivo. O amor é acolhedor. O amor, ele é indimensional. Quando, portanto, ela o toca, ele sente e pergunta a Pedro: Pedro, quem me tocou?
Mas, Senhor, a multidão nos comprime. E é verdade. Nós, aqueles que temos o estilo da multidão, exigimos, comprimimos, forçamos. Mas ele disse: não. Alguém me tocou de forma diferente. Porque ela já estava na bem-aventurança. Ela já estava acessando a lei da permissão, a lei da humildade, porque ela ouvia falar de Jesus aqui e acolá. Mas quando ela adentrou Cafarnaum, naquela tarde e noite, vendo-o passar, ela disse: eu posso, ele é o ser amor, e eu quero, e eu vou me permitir. E ela adiantou os passos, e quando já estava quase tocando Jesus, a multidão a empurrou. E aqueles que temos o estilo da multidão, da não bem-aventurança do coração, agimos egoicamente. Mas mesmo caindo, ela foi alcançada pela túnica do ser amor. E apenas tocando na sua túnica, na aba da túnica, o amor é sensível. Sentiu a sua sensibilidade e voltou. Diz Amélia Rodrigues que ele abaixa, como abaixa para todos nós sem perder a altura, e vem ao nosso encontro da nossa dor, do nosso sofrimento, para despertar em nós as bem-aventuranças. E a ergue, como reergue todos nós. E olhando nos olhos, que são as janelas da alma: filha, tu me tocaste. Sim, Senhor. Então vai em paz, meu amor. Vai em paz. A tua fé te salvou. Não é a fé que curou, porque a cura é do corpo. Não o corpo que adoece, é o espírito que adoece e reflete no corpo. Tanto é que a história nunca registrou Jesus recebendo um momento de carinho, porque aqueles que realmente são puros de coração, esses verão a Deus. E aí ela se tornou essa pura de coração. Depois do carinho afetivo de Maria de Nazaré, o único momento que Jesus registra alguém o acariciando foi Verônica. Foi quando ele cai e ela pega a peça mais rara que ela trazia consigo, enxuga-lhe o rosto. Diz a história que a história não contou, que naquele momento Verônica balbucia aos ouvidos de Jesus: ó Senhor, ajudar-te-me a ver Deus em mim e nas criaturas. Ajudar-te a despertar em mim a dignidade, o respeito como filha de Deus. E eu vos rogo, Senhor, através dos ervos, da linha do tempo, ajude-me a ser instrumento da sua paz. E ela tornou-se esse estandarte do seu evangelho. Mas aqueles que são bem-aventurados de coração, que verão a Deus, também emprestando o olhar de Jesus, nós temos um olhar, além do olhar individual, seletivo, amoroso, Jesus tem o olhar da multidão. A multidão lá fora, há tanta dor, há tanto sofrimento, há tanta angústia. E há uma carência muito grande de mãos amigas a colaborar com Jesus.
E Jesus, diante daquela multidão que estava com fome, ele multiplicou o pão e os peixes. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. E no dia 18 de abril de 1857, surge a doutrina espírita como sendo o pão da multidão. E nós somos a semelhança desse poeta cantor que abriu mão de tudo, da transitoriedade da vida, e saiu cantando o amor de Jesus. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. É todo o roteiro daqueles que ver Deus no seu semelhante, pela pureza de coração. E Jesus envia outros que perceberam através do outro Deus e tornaram também cantores, poetisas do amor de Jesus. Eu sou o lápis na mão de Deus. Narram dos seus biógrafos que Madre Teresa de Calcutá, quando recolhe um velho no monturo, no lixo, o coloca num colchonete, ele num misto de choro e de riso, ela pergunta: por que choras? De alegria. Mas diga-me, quem tu és? Sou tua irmã. Qual é a tua religião? É de Shiva, e foi dizendo: minha religião é o amor. E qual é o seu Deus? Você é meu Deus. E ele foi e disse: pela primeira vez, eu vivi a vida como um animal. E agora, pela primeira vez, meu corpo pode estar num colchão. Mas também Jesus enviou Mandela, este homem que viu Deus no outro, sendo de uma casta nobre, mas ele abriu mão de tudo. E num gesto profundo de humildade, convidou aqueles que tido como sendo seus inimigos para estarem com ele, ajudando a distribuir o pão à multidão. Mas também recentemente Jesus envia Malala, essa jovem de 11 anos, lá no Paquistão, sabendo que estava colocando em risco a sua vida, depois de ser alvejada com 3 tiros, fez com que todas as suas irmãs fossem libertadas pelo crime de querer estudar. Mas o Mato Grosso também conheceu esse mensageiro do bem e do amor, Dom José Antônio dos Reis. Uma vez, junto com o seu praeiro, ele disse: Dom José, ele disse: não, meu irmão, simplesmente Antônio. Conta-se que, quando houve uma epidemia no Mato Grosso, todas as autoridades saíram da capital da cidade, e ele ficou. E as casas onde ele ia, as pessoas se curavam. E numa das mensagens recentes ele nos diz: para pensarmos como devemos superar essas culpas e desaires do coração, entretanto estabelece-se ainda um terceiro ciclo, os braços abertos. E é uma mensagem que ele nos fala do símbolo da cruz, da horizontal e da verticalidade da cruz. A horizontal está ligada ao ter, fazer e estar. Aqueles que ficamos na síndrome de Marta e Maria. Aqueles que realmente aproveitam a verticalidade, que sabe quem é fazendo, que sabe quem é tendo, age como Jesus. Então ele diz: além do símbolo da cruz, tem o cravo,
tem a coroa de espinho, mas Jesus deixa um exemplo maior, que é o que ele coloca. Por mais que todas essas dores estivessem presentes nas ações humanas, o Cristo manteve-se de braços abertos. É o acolhimento incondicional, a afetividade infinita, a ternura interminável, e nesse símbolo revela o espírito cristão na sua feição prática e real. Mas também Mato Grosso conheceu essa alma querida, que é o nosso querido praieiro. Nosso querido praieiro é o ex-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, teve a sua casa em Cáceres apedrejada, para nos dar o exemplo da dedicação, do trabalho que ele fez. Olha, Jesus é uma realidade. Vamos aos seus ensinos. A partir dele, transformemos uns aos outros, nos abençoando no abençoado feixe de vara que nos ensinou o nosso amado Bezerra. Mas também nós tivemos a oportunidade de conhecer esse companheiro, José Roberto. José Roberto é um companheiro, nós tivemos recentemente no Tocantins. E quando falamos por ele, alguém disse, não, mas ele passou por aqui, 1 ano que ele esteve aqui, fez a diferença. E é verdade. São aquelas pessoas bem-aventuradas de coração, que vê Deus nas coisas, nas pessoas, nas situações. E José Roberto, o norte do Mato Grosso, ele por onde passava, tirava dos seus recursos pessoais, comprava um terreno, e sabendo que ali iria existir uma casa espírita. Cotriguaçu, Juruena e várias outras cidades surgiu em função desse companheiro. Nosso Divaldo, na última vez que ele esteve em Barra do Garça conosco, ele disse que no café da manhã, quando ele estava para sair, o quarto inunda de luz. E chega esse companheiro e disse, olá, Divaldo, quando é que você vai à Juína? Era a chave. Era realmente aquela âncora que ele já havia deixado de todas as vezes que ele encontrava com o Divaldo, tanto é que Divaldo foi à Juína. E ele disse, hoje eu estou no mundo espiritual, fazendo parte da equipe do nosso querido praieiro, para auxiliar, principalmente na afetividade. Emmanuel nos coloca, os nossos sócios de deficiência, de perturbações, que são os obsessores, que não são nossos inimigos, são sócios. A única coisa que os espíritos não conseguem enganar, enganam na leitura, enganam na psicografia, na psicofonia, mas não conseguem enganar o toque do coração, a afetividade. E ele diz justamente neste livrinho, olha, é um livro que tem mensagens de Fernando Lacerda e vários outros espíritos que nos traz essas reflexões. Este livro, Reflexões Mediúnicas, ele diz, a alegria na mediunidade, que é a mensagem, ele diz, em ritmo e melodia de gratidão, a vida prossegue, chamando os seres humanos para a festa das bem-aventuranças e em clima da celebração constante por todas as experiências. E aí nós vamos perceber quando o Emmanuel nos coloca, se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o corpo da alma, o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Uma prova não aprovada, não há vida reprovada. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, que virão a Deus. Agora, olhe o seu companheiro do lado. Olha o seu companheiro que você deu o abraço. Quem que você está vendo? Deus. Que Deus, através deste olhar amigo, deste coração fraterno, possa prosseguir, brilhando através das nossas ações no bem,
e do Evangelho de Jesus, nesse acolhimento incondicional que Ele veio nos trazer. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que Jesus nos abençoe e guarde em paz.